Bora lá? Bora lá. Hoje a gente tá aqui com mais uma pessoa que migrou pro Canadá. E é uma pessoa que é amiga nossa já faz alguns anos, né? Faz tempo, hein? Caramba, Eu não sei verdade. calcular. E agora? Quando foi? Primeiro Faz um encontro. tempinho. 5 anos, Acho fácil. que faz uns Por aí. 5 anos já. Fácil. Que é o Rogério Matos. Como eu, meu primo, Primo da... Prima. meu... como é que fala? Meu adversário de imagem e ação. É verdade. Adversária ferrenha, você, prima. Tá no sangue, Oh, tá na família. Verdade. Competitivos. E aí é isso, a gente queria saber do Rogério, como que foi pra você, assim, quando que você tava lá, tipo, no Brasil, assim, falou assim, sei lá, Quero morar quero no Canadá. emigrar e escolher um país e falar Canadá mesmo, acho que é o melhor lugar. Você veio pra cá antes, alguma coisa assim, ou... Porra, pode crer. Acho que minha história é mais atípica, né? Nem vocês sabem. A gente gosta Não, tanto, é isso que eu mas falei, nós vamos conhecer nossos amigos agora. É verdade, Passar verdade. com isso. Literalmente, né? De história de vida, assim, então. Não é assim 87. Não, mas falando sério, eu estudei na Unicamp. Na Unicamp tem um programa internacionais, né? De intercâmbio. E em 2009 eu consegui uma bolsa para vir para cá, para o Quebec. Que eu não conhecia, obviamente, nem ouvi falar, para ser sincero com vocês. Sim. E aí, como eu fiquei aqui quase um ano estudando, daí quando eu voltei pro Brasil, eu falei, opa, né? É difícil, né? É difícil. Ainda mais com professor de educação física, você rala pra caramba pra estudar, faz um intercâmbio, enfim, aprende outras línguas e volta pro Brasil para ter uma remuneração um pouco baixa. Então, daí surgiu, eu pensei, ó, já estudei lá, tenho um contato de trabalho, vou tentar imigrar. E aí, no Brasil, que eu comecei a mexer as cartinhas para fazer o processo de imigração, na época... trabalhador qualificado, né, que chama. Sim, né? era. Era. E aí, tipo, era a enfermagem, informática, mas professor não sabia se tinha, contar que tem algumas pessoas, não tinha ninguém. Mas você tinha, tipo, quando você tava no Brasil, você tinha inglês ou francês fluente ou você teve que estudar antes de... Tive que estudar antes de vir. Entendi. No intercâmbio, para vir para cá, eu tive que estudar francês para passar numa prova de proficiência. Mas chegou aqui, André, nossa, o francês daqui, né? É diferente. Fazer diferente. universidade em francês ainda, né? Ixi, e fazer, tipo, eu peguei 8 cursos. Fiz 4 cursos Caramba. no inverno, outono, 4 cursos no inverno. Foi muito difícil. É muito puxado. Eu tive que trancar 2, porque o professor pegava pesado, muito puxado, e outra língua, escrever Nossa, textos. chega com a cabeça desse tamanho em casa, né? Tá de maluco, pensar tá em outra maluco. língua. E primeira vez fora do Brasil, né? Nunca tinha saído. Tinha saído sim, na verdade, anteriormente para trabalhar no cruzeiro, mas assim, para imigrar, intercâmbio, enfim, né? E foi difícil, sem família, frio da zorra, baiano Nossa, que eu sou, imagina. Primeira neve, aquela Isso que eu ia te coisa. perguntar, que época do ano que você chegou aqui? Eu cheguei, cara, foi muito doido isso. Porra, essa pergunta é legal, contar uma história bacana. Cheguei, eu não conhecia ninguém. Tinha minha professora da faculdade, que é uma gaúcha, Carmen, que fala assim, ó, tem uma amiga minha gaúcha lá, que tá ensinando na Universidade de Montreal, onde eu fazia um intercâmbio. Eu a única pessoa que tinha de referência. Chego aqui, não tinha lugar pra ficar, não tinha lugar. Sabe aquele esquema de intercambista, Sim. moleque, você chega achando que vai ser fácil. Graças a Deus consegui uma república pra ficar, mas tive que aprender o francês. E aí fui conhecendo as pessoas, né, devagarzinho e me adaptando. Aprende, é a hora que aprende mesmo, né? Exatamente. Você precisa resolver a situação Exato. e não tem ninguém pra fazer por você. Né? Exato. E aqui tem uns jornaizinhos do metrô que você pega pra ler, você Sim. aprende bastante. E eu me imergi muito na cultura também. Meus amigos da faculdade, todos pouquíssimos intercambistas, então era só francês manhã, tarde e noite. Aí eu voltei ao Brasil fluente, né? Aí no Brasil fluente em francês, fluente em inglês, espanhol que eu aprendi na faculdade. Poxa, e trabalhar com educação física ganhando R$1.000 na academia. É muito complicado. difícil. Foi né? difícil. Eu falei, não, vou tentar buscar um passo maior. E aí fiz o processo de imigração. Então foram 2 anos quase no Brasil esperando. Foi de 2010 até 2012. Imagina, então foi meio longo assim. Todo o trabalho que eu Não, fazia... e quando você dá entrada no processo, né? Você já fala assim, eu vou, né? Acabou. E aí você exato. tem que esperar 2 anos até você realmente ir, né? Todo dia você É tá um lá. desespero, Você né? pegou Nossa. aquela fase que atrasou, assim, os processos? Exatamente. Eu Foi também. vocês também pegaram, né? Vocês chegaram quando aqui? É porque eu fiz primeiro, eu fiz sozinha dele, Ah. né? E aí, quando eu entrei, eu lembro que tava 8 meses do Quebec. Verdade. E aí, levou 24 meses. né? Exatamente. E você tem uma noção, uma história boba, mas com esse negócio era tipo de cartas, né, André? Você recebia carta em Tinha. casa, Sim. nada de e-mail, tinha cartas. E estavam roubando o carteiro da minha rua.
Aí eu falei, meu Deus, Você fica se roubarem o cara com minha carta, o que é que eu vou fazer? Como é que você- Aí eu aluguei uma caixa de correio no shopping, que era tipo Não um pode. ônibus, sei lá, meia hora de casa, pra deixar as Pra cartas entregar lá. lá. Pra garantir que eu não perdesse a Não carta pode dela. correr o risco, né? É, Imagina. o CSQ, né? O famoso CSQ, que é o primeiro passo. sim. Pô, aí depois Aí disso, ficava indo no shopping pra ver se chegou. doideira. Shopping Guatemi, em Salvador. E eu morava em Brotas. Pra quem é de Salvador aí, sabe, Sabe? sabe que é É distante. longe. Eu ia caminho. de ônibus ainda, cara. Então eu tinha que andar um caminhozinho, descer. Acho que não era legal, não. Não é de... Mas valoriza muito, né? Então todo Sim. dia focando, né? Focando. Esses 24 meses, então me preparando mais do que se fossem 8, né? Em 8 eu teria estudado menos francês. Apesar de já estar falando, poxa, eu cheguei aqui, eu tenho uma fluência boa, me ajudou muito a abrir portas, sabe? É. Em vez de... Você estudou no Brasil pra não perder a fluência que você já tinha. Exatamente, porque no Brasil... É porque lá se você não fizer alguma coisa, você... Não, né? pois foi isso que aconteceu comigo, porque eu vim estudar e fiz o curso de francês no YMCA na época. Aham. E aí voltei pro Brasil e fiquei esperando. Falei, meu Deus, eu tô perdendo tudo. Quando eu voltar, não vou mais conseguir Exatamente. falar. Esse sentimento, né? E aí eu voltei, Eu, como já não foi sei difícil. mesmo, então não perdi nada. Mas você não foi curioso estudar na época, não? O francês eu não sou tão... Ah, mas é uma língua difícil, ainda mais Funcional. o sotaque daqui, né, gente? Tem que alertar. Mas acostuma todo- também, eu acho. Porque às vezes Acostuma. eu agora escuto o sotaque francês e eu já acho algumas palavras Agora esquisitas. você gosta porque mais de do tanto que eu daqui, né? escuto aqui, né? É, Mas você É sabe engraçado. que esse danado aqui participou de um concurso de música na Aliança Francesa? foi meu? É, e Cantou aí o quê? ele Cantou teve que qual? aprender É que uma música apareceu em um francês. festival de música, só que era da Aliança Francesa, lá do... Era de São Paulo. Campinas. Não, era de São Paulo. É de São Paulo, Não era de Campinas. Campinas. Ah, era de São Paulo? Aí eu falei, caramba, precisava ser uma música em francês. Falei, como é que eu vou fazer se eu não Aí eu falo? mostrei Tem o Edith Piaf? várias- É Edith Piaf? Não. Então, eu mostrei várias referências, mas daí ele escolheu... Não, mas aí foi na mesma época que eu comecei a fazer um curso de francês com uma francês pra professora vir pra e ela cá. me mostrou esse cantor, como é que ele chama? Esqueci. Ah, Yannick. 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 Ele era um jogador na França e aí ele Esqueci virou o nome músico. dele. Jogador de tênis? É, acho que é. Yannick Noah. Noah. Yannick Noah. Aí eu cantei. Foi mesmo? Aprendi a música, cantei, aí mandei E aí eu o treinando ele, assim, querendo ensinar o francês, mas ele ouvia o cara cantar e ele tem um ouvido tão bom Pô, que ele falava, a pronúncia dele ficou melhor que a minha. perfeita, vídeo. mano. Aí eu mandei o Se áudio e classificou. me classifiquei pra... Para as Você finais do apresentou. Brasil, Aí eu dali. fui me apresentar lá e não Você deu certo estuda no final. francês? Aí teve uma entrevista, eles me perguntaram, então, Em francês? como é que é seu francês? Eu falei, meu francês não tem francês. Só sei cantar em Aí eu acho que francês. perdi uns pontos. Aí ele não Mas tudo passou. bem, mas valeu pela diversão. Mas Não, ele- lógico. eles, eles classificaram acho que 5 e o César passou. Eu falei, ah, mas Não, olha mas que tá danado. talentoso pra caramba. Pô. Seu ouvido pra pegar isso daí. Francês, mas o francês da França, querendo ou não, eu acho mais fácil de entender. É. Então, isso É igual, que acho que o aconteceu inglês comigo. também é da Inglaterra, é mais, parece... É mais pausado. Mas quando eu vim estudar aqui, no IMCA, os professores eram da França. Então eu aprendia na escola um francês e não era o mesmo quando eu ia conversar na rua. Total. E aí eu Isso. ficava em pânico. Eu falava, meu Deus, eu nunca vou. Não, André, isso vou aí é uma aprender. parada muito, muito importante de falar pra geral que tá vindo. E pra gente mesmo no dia a dia, porque tem no Quebec, são várias regiões, o francês da Gaspésie é totalmente muito diferente diferente. do francês do norte do Quebec, de Montreal, que é tipo Laval. Mas Sim. muda Saint-Jérôme. tanto assim? É. Pra quem eu tenho um ouvido bom também de língua, Sim. eu gosto muito de conversar. E tenho amigos que trabalham na escola gaspesiana, o pessoal que vem de outras regiões, Rimouski, que é um pouco depois de Quebec, o sotaque é diferente. E aí fica Muito difícil, diferente. né? Tem um. Acho que é costume também, né? Você passar um período, Sim. você acho que o ouvido adapta. associa aquilo. Mas eu lembro quando eu fui viajar pra França depois de ter morado aqui. Ixi. E aí, quando eu ouvia lá, eu falava... "Ah, era tão Tão claro, era fácil, fácil, porque era o é. francês dos meus É o que professores, você aprendeu, né? E a questão de, como é que chama? Não é nem a fonética, mas da pronúncia. Não é só a pronúncia, gente, mas o francês daqui é mais nasalizado. Então você fala a palavra que é assim, enquanto que o francês ele articula mais. Eu acho que é mais. Muito mais Eu bonito. tinha um professor no meu curso que ele falava, como meu curso foi bilíngue, a primeira parte ele explicava em francês, depois ele mudava para o inglês. Só que eu tinha a impressão de que mudava o professor, de tão diferente que ele soava em francês e inglês. Era Caramba. outra pessoa assim, eu falava, nossa, parecia que eu 2 professores diferentes. Totalmente, Muda a né? personalidade, engraçado. né? Muda. Mas a língua, a identidade, né? Tipo, conversando sobre isso, meu filho que nasceu aqui, qual a identidade que ele vai ter? Se a gente fala português em casa, Sim, e francês na rua. É uma ele identidade vai acabar mista. misturando 3 línguas. Exato. E misto, a identidade Não tem muda, né? como. E tem um lance assim, que se você não teve a educação em inglês, no Quebec ele precisa estudar em francês, né? A escola vai ser em francês. Ah, esse detalhe é importante falar, né? Tipo,
meu filho, eu posso botar ele na escola anglófona, né, em inglês, só que eu tenho que botar na particular. A pública eu não tenho direito. Pública é só A francês. pública é anglófona só para quem é filho de canadense anglófono. Então, o cara Sim. que vem da Colômbia Britânica, Manitoba, tá aqui no Quebec, ele tem direito de botar na pública, senão é só privada, que é particular. Que é em inglês. O resto é francês, mas eu acho importante isso, e acho importante ressaltar, né? Tô aqui tem 9 anos. Importante defender um pouco a cultura quebecois, porque é um estado minúsculo comparado com alguns estados que tem no Canadá e é o único que fala francês. Sim. Então, se os imigrantes chegarem e não E falarem a tiver um língua, incentivo pra falar. e os filhos deles só foram pro inglês, e aí vai perdendo um pouco da... E eles lutam muito por isso, né? Politicamente tem até um partido que é o Bloc Québécois, que é um partido minúsculo comparado com o liberal, conservador, o democrático. E é importante para eles essa identidade, manter. É. Eu acho que eles É exageram um um país pouco. bilíngue, né? Então, porque Exato. teria que ser assim no Canadá todo, né? É, mas eles exageram um pouco às vezes, em muitas coisas, né? É outro papo. Não, eu ia contar que quando eu vim pra cá a primeira vez para estudar francês, a escola oferecia a opção de ficar numa casa de família, né? E eu fiquei com uma senhora que não falava uma palavra de inglês e eu não falava uma palavra de francês. Eita. E aí os primeiros meses eram assim na mímica e era impossível. E ela sempre me perguntava como foi o seu dia e tal. E eu não tinha pra onde fugir, né? E aí fui aprendendo assim, foi super bacana assim. A Marie Hoje me ela é sua ajudou amiga, né? bastante e ela ficou minha amiga. Ela é minha amiga até Legal, hoje. legal. A madrinha quebecois. É, quebecoise. e ela não queria aprender o inglês. Ela falou assim, não, tô no Quebec, eu vou falar francês. Falava super bem, super claro, assim, pra eu entender. Fazia questão de falar tudo bem pronunciado, então me ajudou muito. Que bom. Mas tem isso, né? Aqui em Montreal, eles brincam que do lado oeste da Saint Laurent, você fala um idioma, do lado leste é outro. É e outro. essa divisão é bem clara, assim, né? Mas é legal como eles são simpáticos, né? Ao mesmo tempo eles São. estão pacientes para que você aprenda a língua deles. Sim. E são muito amáveis no começo. Eu também recebi muito carinho de todo mundo, né? Seja na minha área, profissionalmente, pessoalmente. Sim. Eu tenho bons amigos até hoje, graças a Deus, assim, pessoas que cruzaram o caminho que foram bem gentis. Mas tem casos também, né, de... E hoje em dia o espanhol já tá quase virando a terceira língua, né? Eu fui na Via Aqui? Rail comprar um ticket e aí eles falavam francês, inglês e espanhol já. Legal. Já é bacana isso, né? Sabe o que é engraçado? Na nossa região que a gente mora aqui, tava no mercado, chegou 4 ônibus de mexicanos. Que são, é? Sabe por quê? As fazendas que tem aqui em volta, São Felipe, San Remy, Santo Isidoro, eles não têm mão de obra, outra escassez no Canadá. Caramba! E aí eles pegam trabalhadores mexicanos. Então, por isso que eles têm essa adaptação também. preocupação em Porque falar tem espanhol. muita gente que está vindo de fora, exatamente para ajudar a economia local, eles se adaptam. O pessoal que pega o trem para Montreal. Olha, não 4 sabia. ônibus, velho. 120 caras desceram, tudo gente boa. Caramba. Mexicanozinho, um bonezinho, pá, tava vendo esse cara gordinho. Você sabe, quando eu estudei francês aqui também, eu ficava de manhã estudando francês e à tarde eu ficava com as minhas amigas latinas, né? Ah, espanholzão. E aí eu falei, o meu espanhol ficou melhor Ficou que o bom meu treinão. francês. É sempre assim. Porque viu? passava o É dia sempre falando assim. espanhol, né? Na rua. É muito pessoal, né? A questão quando vem no intercâmbio, eu tinha uns amigos também, latinos, que tinham um intercâmbio comigo. Só que é difícil, às vezes, você quer aprender a língua, você vai querer também manter o link. Então, eu ficava meio que em cima do muro ali. Com os canadenses, quebequenses, para praticar, e encontrava também meus amigos para estar se sentindo mais em casa, né? Sim. Mas é bom, aqui é muito multicultural, né, gente? é muito. Pô, é muito gostoso ter essa Tem diversidade. gente de todo tipo, de todo jeito, né? De todo lugar do mundo. E as pessoas se todo mundo- adaptam, né? Você tá num grupo, aí um não fala, e todo mundo fala a língua, respeita, né? Tenta falar a língua Verdade. pra incluir a pessoa na conversa. O respeito é muito legal aqui, né? Achei. Você chegou, você acabou não falando, você chegou em que período aqui? Pois é, mano. No inverno? Daqui a pouco eu não respondi a pergunta, a gente vai desenrolando. Não, mas... esquecemos de... Cara, na verdade, quando eu vim intercâmbio, eu cheguei em julho. Julho, agosto ali. Um mês de começar as aulas. Mas quando Verãozão. eu imigrei em setembro. Por isso que eu faço 9 anos agora. Em dia 7 de setembro. 7 de setembro, Ah, é? independência, né? Caramba. É. Pois é, cheguei 7 de setembro aqui. E foi outra história doida, mas eu não vou Então você chegou sempre que você veio no período bom, né? Graças a Deus. A gente também não chegou, não. Você chega em janeiro? Chegou abril. A gente chegou em abril, Finalzinho ali, gostoso. mas a primeira vez que foi quando eu vim estudar, vim sozinha. Eu cheguei em setembro, e aí foi só esfriando. Foi esfriando. Então, É setembro, gradativo. bonito, outono bonito, novembro começou a ter neve legal, dezembro.
E aí que Aí o chegou, bicho né? pega, né? Porra, pega Aí tá legal. valendo. Pega E legal. aí, daí a Marie falava pra mim, vamos ver se... Eu falava, vamos ver se você vai achar bonito ainda. Você morava onde? Você morava onde, Em Camarí? Verdun. Ah, é verdade. Pô, Verdun é um bairro legal, pelo menos. Tinha metrô, você não precisava andar muito. Tinha um ônibus na porta da casa dela. Então eu pegava o ônibus até o metrô, o 58. 58, Wellington. Famoso Metrô de clássico. l'Église. Clássico 58, L'église, Wellington. E ali em Verdun tem aquela ciclofaixa, né? É muito gostoso ali beirando o rio. É, Boulevard La Salle. Então a Pode ser, gente... é gostoso. No verão era legal porque a gente pegava a bicicleta, né? A Bixi e ia até o metrô. E no inverno a gente pegava o ônibus. A gente foi até morar em Verdun depois, quando eu Sim. voltei com o César. Ah, foi? Vocês moram lá um A tempo gente mesmo? morou acho que 9 meses, né? 10 meses. A gente morou um período curto. Eu morei em Verdun quase 5 anos, quase. 5 anos? Adoro Verdun. Adoro É muito Verdun, bom ali. Adoro Verdun. É fácil. Mas fácil cresceu acesso. bastante, né? Cresceu. Mudou um pouco agora a Cresceu. característica, eu acho. Mudou e tá super caro. É? Oxe, quando eu cheguei... Agora é pop. Pô, não, super top. E tem o pessoal tem um movimento, né, contra essa... Como é que chama? Que chama bourgeoisie, é a burguesia, né? A burguesia, do caso, chegando em Verdun, aumentando o preço dos aluguéis para expulsar a galera que tá lá. Sim. Pô, mas quando eu cheguei, por exemplo, 3,5, que é um quarto, sala, cozinha, era $600, velho. Hoje tá 1.200. É. Um 4,5, 1.800 em Verdun. Imagina. Olha subiu só, também. subiu mesmo. Super caro. Lembro que saiu no anúncio a 1.500 em vez de 1.800. Tinha fila, dando volta no quarteirão. Pessoal, todo mundo pra lutando pra visitar. conseguir. Quando a gente morou lá era 1.200 o aluguel, só que era Era um 4,5. um Na verdade. 4,5. Só que a casinha, ela tinha um subsolo embaixo. Era duplex, né? Massa. Eles alugavam de cima Aham. e a nossa do meio tinha um Embaixo o subsolo. subsolozinho. E esse subsolo era muito difícil de esquentar, de manter quente, porque ele não era isolado. Pode crer. Então era 1.200 o aluguel, mas a gente pagava 500, 600 dólares Eu não sei de, se... Vocês moravam de embaixo? luz. Ah, Não, a de gente luz, de tinha luz. os Aí dois. Eu não por sei. mês? Aí É, ficou eu não sei no se... inverno aconteceu Ah, isso. sim, Aí, sim. aí no inverno a gente falou, meu Deus, temos que sair daqui. Eu adorava a casa, eu mas acho que tinha algum ou problema da Isolamento. casa do isolamento, ou era alguma... Ou a gente estava pagando a conta de outras... Poderia ser. Pouco provável, Não sei. talvez, é. Alguma coisa tinha errado. Mas o aquecimento é realmente subsolo, cara. Quem mora sabe, vocês sabem que fica friozinho. fica mais fresco, frio. é. E É. lá em Verdun, os prédios super... Acho que, se eu não me engano, vocês moravam mais em qual rua? antigos. Meu Eram Rose ali? antigos. Vocês moravam mais pro lado... Era Foch. Foch. Ah, você morava bem lá pro lado do quê? Tem que... mas é complicado. Complicado. Mas sabe o que era a única coisa assim que era complicado pra gente em Verdun era as aranhas. Não sei se você Não se tem. tinha aranha onde você morava, mas no nosso era muito perto do rio e aí as aranhas faziam teia na porta. Assim, Aham. todo dia. A gente ia sair, abria Tinha- a porta, Pá, teia na cara. Eu falava, meu Deus! Que beleza, hein? É. É perto da quadra de tênis essa Foch, eu acho, né? Perto da quadra de tênis ou eu viajei? É quadra de tênis? É Acho que não. não, é depois ainda. Mas depois ali indo pro Douglas, A né? casa da Marie era quase de frente É para as depois do casas Douglas. de... É depois do Douglas? É. No caso, vindo de La Salle? Claro, ok. Indo... Era depois do Douglas, era quase... Indo pra, Umas indo três- pra La Salle e umas depois do Douglas. umas Ah, então era finalzinho 4, de verdade ali, quase La Finalzinho de Salle. Verdun. Pô, por isso era longe, então era É. longinho. Era longinho. Eu gostava dali. Não, mas ali- Era bem gostoso. Tá perto do Rio é bom demais, né? Se eu tivesse um lugar que eu recomendasse a pessoa chegar, que tivesse uma graninha, é Verdão ou Ilha de Só. Vocês foram em Ilha de Só? Sim, A gente morou lá também. A gente, Morou lá a gente- também? a gente pingou em alguns bairros. Será que brasileiro tem um gosto parecido, assim? Rapaz, deve ter. Era Porque a Ilha de Serra Eu acho que é um como- trajeto era que o pessoal rápido. acaba fazendo quando chega, né? E muito verde, assim. Muito verde. Parecia um condomínio gigante, chique do Brasil, assim, né? exato, seguro, mercado limpo, né? Sim, E muito como- organizado. Muito organizado. Querendo botar uma estação de metrô lá, sabia? Nem sei Ah, se é? passou, mas eu acho que as pessoas votaram pra não botar, pra diminuir, pra manter a... Manter do jeito que... Ah, pra não direto. mudar tanta gente pra É. lá. Mas eu não sei se é oficial isso não, mas eu acho que sim. Que vai passar vai passar o trem agora lá. Sabe aquele Sim. trem que tá construindo? Sim. Pois é, vai passar. Mas ele desceu é bom. Eu não morei lá não, eu queria morar lá, não morei. Meu gente cunhado morou. é professor lá, meu cunhado. É? Ele trabalha na escola primária. Que é a maior escola primária do Quebec, velho. Ah, Com é? 800 alunos lá. A do... Caramba. Não sabia. Ele desceu, aquela ilha pequenininha, tem muita criança. A quantidade de latino e iraniano que muda pra lá é absurdo. Ah, é? É, ele É fala. muito bonito lá. E as pessoas falavam, é longe, mas você ia, né, de lá pro trabalho de ônibus, levava quanto tempo? Eu não lembro exatamente, mas era fácil, assim. Eu pegava o ônibus na frente do prédio e... É que ele dava era uma tranquilo. voltinha Ele na dava uma ilha, voltinha na mas ilha, acho mas que... ia pro centro, me deixava
Eu pertinho do trabalho. voltinha tranquila, sem trânsito. Aí não tem trânsito. Não tem. Não tem trânsito. Acho que é nos 20, 30 minutos você tava no trabalho, Você trabalhava né? no centro, na época. No centro, sim. Aí, então você pega uma rodovia que não tem trânsito também, né? Geralmente. Não, é. Nossa, E o ônibus acho que tinha uma faixa preferencial. Preferencial, e ele é. passava direto. São Paulo, comparado com São Paulo. Não dá. Pra quem veio de São Pra Paulo, quem veio de São não tem. Paulo, 2, 3 horas pra chegar no lugar. Nossa. Era desesperador. Nossa. Não, eu nasci na capital, né? E aí eu já tinha mudado pra Vinhedo por causa do trânsito. E eu ia mais rápido de Vinhedo pra Alphaville, onde eu trabalhava, Do que de São Paulo. do que de São Paulo, que era bem mais perto. Pode crer. Então, não dá pra acreditar. E em São Paulo eram 2 horas quando a gente morou no Tucuruvi, eram 2 horas pra chegar na Paulista, um trajeto de 20 minutos sem trânsito. E a gente tentando tudo, assim. Vamos de metrô bombando. A gente tinha que voltar 3 estações para poder ir Pode sentado até chegar Nossa, tem essa também. na né? Paulista. Os Porque senão é horários. empurrado e tudo. E de carro era trânsito. Então não tinha muita saída ali. Não. Então Mas aqui, você- meia hora no trânsito, eu acho Não, tranquilíssimo. hora que seja, tranquilo. O negócio é quando tá frio. Tem aquele famoso caso, né? Que eu gosto de contar sempre do acidente. Vocês souberam desse caso, não souberam? Foi em 2000 e... Estamos em 21, Ah, na certo? estrada? Na estrada, que Você fechou a tava lá? estrada. Não tava não, graças a Deus. bom. Eu peguei Eu saí, meu. Saí. Tem uma estrada, tem um acidente aqui. Sim. Teve, enfim, tempestade de neve. Aquela coisa que pegou todo mundo. E um erro humano causou que não sei quantos quilômetros de engarrafamento que as pessoas dormindo no carro, né? Por causa da tempestade de neve. Foi loucura esse dia. Foi nossa. horrível. Imagina se estiver voltando pra casa passar por isso. É aí que você se atenta, né? Levar cobertor no carro, levar barrinha, sei Tem lá, que estar casa. preparado, porque Mas tem que é super, se tiver super menos raro. 30, é muito. Mas a gente vai complicado. assustar o pessoal, né? Foi uma Não, vez. não, Mas é desculpa. verdade. Isso aí foi uma vez em 100 anos. Mas é a verdade, né? Tem que. É aquilo, né? É. Você sabe que ontem o Caio até mostrou pra mim no carro. Ele tem no porta-mala aquele negocinho que você coloca no sapato pra aquecer. Ele deixa no porta-mala. Ele falou: a gente nunca sabe, né? Se vai que Vende precisa na uma hora. Dollarama, né? Você Vende, quebra, vende, ele mas dólar esquenta não vale a na pena, hora. não compra não. Não funciona, não? É que nem lixa. Você comprou a lixa pra lixar a madeira no Dollarama? Tenta Não. lixar ali. Você vai. Acabou a A lixa. madeira já lixa rasgou. a lixa. É, a madeira que lixa a lixa, cara. Dollarama é Dollarama. legal pra quem tá visitando, mas pra coisa de casa. Ah, não, tem coisa que. Não, tem Dollarama é coisa uma que é lojinha assim. que vende tudo a R$1,99, né? Pra quem estiver no exato. Brasil. Quadrinhos, assim. Quadrinhos, Não, esse comida. Não, vende tudo. Esse Tem não é da Dollarama. acho que chega até a 4, tá chegando até 4,99 agora. Que eles Ah, vendem é? os biscoitos, vende até, sei lá, coisa de carro, assim. Biscoito Maria tem Biscoito lá. Maria tem lá, muito bom. Janelonezinho, mas eu gosto da Dollarama. Quem não gosta, né? E como é que é a educação física no frio? Pô, boa pergunta. Imagina ainda, cara. Eu sou brasileiro. Falta Você ar. você se adapta, se sente mais cansado, né? É mais cansado, assim, em questão de adaptação à respiração. Mas assim que você pega um ritmo, passou o aquecimento. E o dá pra aquecimento correr. geralmente é no Aquecimento frio mesmo. É no frio mesmo, É. Tem um grupo de corrida que a gente faz na escola, por exemplo, que tem uma competição bem legal chamado Défi Pierre Lavoie. Pierre Lavoie é um ultramaratonista que compete nos famosos Ironman. Já ganhou até Ironman na época que ele era mais jovem. Acho que ele compete até hoje. Ele criou esse desafio para meio que trabalhar com os jovens, né? Falar assim, sejam ativos, façam atividade física, é importante para a saúde de vocês, para a saúde mental e tudo. E o desafio é o seguinte, é correr em equipe de Quebec a Montreal. Nossa! São 250 Caramba. quilômetros. A gente fez, Equipe pegam... de quantos? Então, pode chegar até 40, 30, 20, mas como é que chama? Em relé, não sei porque tá vindo em francês a palavra agora. Revezamento. Revezamento. É. Então, tipo assim, André, estamos no ônibus todo mundo, certo? Desce você e o César. Vocês correm 2, 3, 5, 1 quilômetro. E o ônibus vai pra frente, espera vocês lá. Você chegar no próximo ponto, opa, eu vou descer agora com o Laís. Eu e o Laís, a gente corre agora e vocês descansam. Sim. Aí vai rodando em duplas, trios, quintetos. Uma atividade sensacional. Eu fiz 4 legal. anos. Você já fez, então? Fiz 4 anos. E para não esquecer a pergunta, porque esse desafio é em abril, maio. Sim. E aí a gente tem que começar a treinar em janeiro. Sabe? Porque à noite pode. Então em janeirão, menos 10. Aí chega abril, maio, tá mais tranquilo. Você Exato, fala, pelo menos. também, quente. Mas lógico que a gente não vai correr a menos 25, ainda mais que é adolescente, né? Então a gente quer que a pessoa tome o gosto legal pela corrida, não seja uma coisa Não seja, traumatizante. não assuste. Porque hoje faz muita atividade no ginásio, mas quando tá assim menos 10, dá pra correr, o equipamento é apropriado, né? Vamos pra pista correr. Tem alguma restrição que fala assim, se tiver o clima ou menos 40, não tem. Cara, o ideal, obviamente, fisiologicamente falando, né? Mas se você não for um atleta de alto nível, a partir de menos 20 para baixo, no caso menos 21, 22, não é o ideal.
Sim. Porque você é um atleta de alto nível, você pode estar mesmo escorregar, porque tem gelo escondido embaixo de neve, uma série de fatores. Mas atividade física dá pra fazer. A gente vai fazer esqui, né, cara? Sim, Eu faço snowboard, eu vou menos 25, tô lá fazendo. O corpo esquenta, né? Exato, A gente sua. Exato. Não, eu preciso contar uma história, porque eu fui fazer uma corrida para ajudar as crianças com câncer lá pela CGI, né? Para arrecadar uma grana. E era em Mont Tremblant, Vixe. e em dezembro, e era com revezamento. Só que era tranquilo, a gente tinha um percurso pequeno, assim. Só que, cara, eu deixei pra correr à noite, porque eu queria ficar... deve ser mais legal de madrugada, né? A lua, festa. Dezembro, Mont Tremblant. Mont Tremblant no Deus norte, do gente, é céu. mais frio que aqui. Eu peguei menos 20. Tá louco. Eu completamente fora de forma. E aí Correu eu quantos levei a Kemi. E a Kemi corre, né? Aham. E aí ela tinha que correr do meu lado, quem disse? Que eu consegui. Eu dava 5 passos. Segura aí, Kemi, segura aí. Descia do ônibus e subia. Falava, pronto, sua vez. E a gente tinha que correr com um negocinho embaixo do tênis por causa disso, porque tava escorregando pra caramba, e tinha subido, descido. Eu falava, meu Deus do céu, não vou dar conta. O que eu fui inventar? Que doideira. Eu completei, assim, pelas crianças, mas Pelas foi crianças difícil. que você recomendou aí. Meu exercício de inverno é fazer o caminho pro Pixel correr no quintal, né? Que eu faço a pista pra ele. Você faz a não tô pista? seguindo. Que massa, mas aí... Às vezes eu faço um túnel pra ele passar por baixo. Aí Meu aquilo Deus. cansa. Pixel é atleta, ele sai, não tá nem aí. Pô, aqui eu Tá o fiquei frio que for. impressionado. Você falou de pista sair, mas tem gente que sai pra correr menos 25. Como eu falei, o pessoal aqui é muito ativo comparado com o Brasil, viu? No Brasil o pessoal é mais fitness, eu acho, né? Sim. Tem muita gente na praia fazendo barra, nos parques, enfim, nas academias. Mas aqui, a pessoa de mais idade, ou até mesmo adulto jovem, assim, tá sempre em forma, né? Você não vê muito obeso Nossa, também. a gente foi pra Vancouver, tinha uns velhinhos assim, subindo o Mount Cypress de bicicleta. A gente ficava cansado de olhar, né? A gente subia de carro, tava lá um velhinho, não sei o quê. Daqui a pouco a gente tava lá em cima fazendo um trekzinho, eu já morrendo de cansaço. No truckzinho. Daqui a pouco chega os velhinhos lá na boa, Até na mesmo bicicleta. no snowboarding, né? Que eles fazem. No O pessoal snowboard, faz. não, demais, bombando. Criancinha, né? De 3 anos, cara. Prende muito Não, novinho, a Rafinha né? já vai novo. tá A Rafinha fazendo. eu vou levar, com certeza. São Bruno, que a montanha mais menorzinha aqui, né? Mas é muito legal. E é barato, assim, acessível. Você pensa que não, é um material. Tem um lugar, pro velho do esqui, que chama, né? Lixo do esqui, que as pessoas doam material, vendem barato. Vocês compram barato uma bota, uma prancha, e dá pra fazer. E é muito legal. Sim. Eu recomendo porque, querendo ou não, estar ao ar livre é muito bom no inverno. No inverno aqui, 4 da tarde já tá escuro, 4h30, né? Sim. Então você sair, fazer uma atividade, interagir com os amigos, em vez de ficar em casa fechado de dezembro, janeiro, fevereiro. Senão cai numa Exato, depressão de uma inverno. depressãozinha né? de inverno, saudade do Brasil, o que tá fazendo aqui e tudo mais. Então acho que tem que buscar. Isso eu me planejei, particularmente eu me planejei. Falei, quando eu vim, eu vou fazer snowboard. Não só pela parte de educação física, mas para ter uma atividade no inverno. Porque senão, jogo basquete também, né? Nos ginásios e tudo, mas é importante estar ativo. Curtir um Pixel pouquinho. quer participar aqui. Pixel, manda um Quer pixel. Quer Tá dando jogar, oi. um atleta. Mas você teve que... Quando você chegou para dar aula aqui de educação física, você teve que aprender os esportes daqui? Como é que é Cara, isso? ótima pergunta, claro. Imagina, cara. Ensinar. No Brasil, assim, para quem é professor, né, tem que fazer toda a validação dos estudos, né, dos diplomas, seduzir, mandar para o Ministério de Imigração, mandar para o Ministério da Educação, fazer a prova para virar professor. Aí você vira realmente professor, é muito longo. Nada como advogado ou médico, que eu acho que e engenheiro, são as profissões que são mais longas, mas Pra validar. mas dá pra fazer, tá, gente? Conheço muita gente que fez. Mas professor, quando eu terminei, falei, agora eu vou virar professor. Chego na primeiro ano de professor de educação física, tá lá, material de esporte que nunca nem sei o que usava, sabe? Eu, lógico, o rugby, eu ia falar, mas não conheço muito bem. Sim. Então, estudar rugby, estudar lacrosse, que joga muito aqui na América do Norte, hockey. Não sabia como é que pegava num bastão de hockey. Então você vai estudar, ler. Saber como são as regras, tudo. Mas tem que Exato. aprender na prática também ou não? Como é que é? Então, na verdade, a gente fala muito isso na educação física, né? Às vezes tem um professor, o personal treino gordinho, tudo mais, aquela coisa. Mas, na verdade, você tem que saber mostrar o movimento, o gesto técnico, né? De uma maneira certa. Tá. Mas o mais importante é a estratégia pedagógica. Como você vai ensinar isso para o aluno? Seja a partir de um jogo, de uma atividade técnica, enfim. Mas eu tive que aprender. Eu não podia demonstrar uma coisa equivocada, né? Sim. Apesar de não ser profissional e mostrar perfeitamente, mas eu sabia o que estava errado quando ele fazia. E também na área escolar, sabe? Não precisa
saber Não precisa muita ser- coisa. é, Não não é precisa atleta de ser alto tão nível. perfeito, né? Minha especialidade é o basquete, é futebol, é vôlei, são esportes que eu joguei muito no Brasil. Mas aqui, o pessoal gosta muito de rock. Tem um esporte quebequense chamado kimball. Não é o quebequense, na verdade. Joga em outros países também, mas muito praticado aqui. Como eu é nunca que é tive. isso? Kimball é um esporte doido. Nossa. O pessoal adora aqui. É uma mega bola gigante, certo? Que nem aquelas de pilates, mas bem grandona, Sim. inflável, bem molezinha. E são, se não me engano, são 3 equipes, certo? É kimball, é isso. É isso mesmo, kimball. Tô trocando o nome agora com o Omnikim, que é o nome da empresa que faz material, que é a empresa quebecoa. Olha que loucura. Então eles fazem essa bola gigante e meu objetivo, assim, eu vou rebater essa bola num espaço. Imagina uma quadra, certo? Sim. A bola começa no meio, equipe azul, equipe verde, equipe preta. Meu objetivo, eu vou gritar o cor verde e bato a bola. Sim. Se a bola cair e o verde não pegar antes, ponto pra mim. Mas você joga ela pro Jogo ela, alto. ela tem que ser um pouquinho pro alto, mas pode ser reta. Entendi. Então, assim, eu vou dificultando. Então, a estratégia da equipe verde, quando eu falo verde, o verde tem que ocupar todo o espaço em volta da quadra, onde eu vou Pra bater. saber onde você vai jogar. Pra saber pro pular, pegar. E assim que ele recuperar a bola, ele já pode cantar azul, pau. E pega preto. Nossa, deve ser legal. É legal, Nossa, pra mas quem é joga, cansativo. mas é cansativo. Porque é de Nossa, arrancada adorei. De arrancada e frear. cair, e a equipe comunicar e estratégia, né? Então é um jogo que eles criaram para trabalhar muito o que eles trabalham aqui na educação física, que é a questão de comunicação, estratégia, trabalho de equipe. E é interessante, mas assim, é um esporte que eu tenho campeonato disso, sabe? Eu acho assim, pessoalmente, um pouco demais. Você fazer campeonato. Eu acho Mas igual. não é tipo queimada, o oposto de queimada? É tipo Mas o queimada. queimado é você ter o tempo de você ficar parado lá, você olhar uma Porque pessoa. você vai atacar em alguém, né? Eu sei, mas nesse aí você joga e você grita, você não tem tempo Pega de... aí, batata quente. Batata quente, dodgeball. Você já viu o final mundial do dodgeball? Estados Unidos e Canadá é doideira. Pô, viu? é? Esse jogo é doido demais. Os caras tudo gigante, ex-jogador de beisebol, a velocidade da bola vem. Mas esse esporte é um esporte mais, na minha opinião, mais escolar. Você entende por quê? Sim. Pela questão dos valores, da estratégia, da comunicação. E não é tão assim, fim do mundo, né? Em termos de emocionante. Porque Sim. quem tá vendo, tá lá azul, amarelo. Mas quando você joga, é legal. A quem tá vendo, Sim. que eu ensino, eu fico lá vendo o jogo e falei, nossa. Às vezes é legal porque um aluno que não quer participar, ele participa, sabe? Se sente valorizado porque a bola foi onde ele tá. Ele vai- pô, tem salvou, que esse cara pegar, é né? boa, Lohan, pai. Teve uma chance, né? Exato. Mas eu tive que aprender. Interessante. Tive que aprender. E muito, né? Porque também a questão de avaliação aqui é diferente, a questão de abordagem com os alunos é diferente, com os pais. Mas eu gosto muito. É. Penso até em fazer um mestrado comparando os dois, né? O método brasileiro, que é o Programa Nacional Brasileiro, né, de Educação, com o do Canadá. Principalmente na educação física. Mas aí, não sei se eu vou ter tempo para isso. Tem que ter. Ah, mas interessante. Mas o que você acha que muda é a abordagem em como ensinar o esporte? Mudam os Exatamente. valores? O que muda? Bom, primeiramente, né, eu trabalhei em São Paulo, em Campinas, quando eu fiz estágio lá em Campinas, na Unicamp. Depois trabalhei em Salvador. Material, você vai trabalhar com material, é importante ter material físico, né? Tem que ter um espaço legal, material, bolas, enfim, aqui tem muito disso. Então, se você já tem um leque maior de variedades de ferramentas que você pode usar para aprender um esporte. A partir disso, vai de cada professor individual, você brinca com isso, né? Você pode fazer parte mais de jogos ou só treinos mesmo mais analíticos que chama, né? Então faz passe na parede. E pode fazer um jogo de passe que todo mundo se envolve. Então, a abordagem no Brasil é uma abordagem muito boa, só que tem menos material. Aqui eu consigo fazer mais mini-jogos e, querendo ou não, tenho mais tempo de educação física aqui do que no Brasil. Essa é outra questão. No Brasil, acho que eu tinha 2 aulas, no máximo, por semana, de 1 hora. Não era isso, mais ou menos? Pois é. Eu treinava tarde futebol, então não sei. Então, aqui tem uma coisa legal você falar isso aí. Assim. Por exemplo, você que jogou futebol, imagina assim, você jogou futebol, você pode escolher uma escola que tem um perfil que chama Profil em francês, futebol. Então, a Andrea, todo dia, de segunda a sexta, de tarde, ela vai treinar só futebol. De manhã estuda francês, matemática, ciência, história, de tarde só futebol. Porque ela quer virar um atleta. Sim. Então, Que isso é legal. legal. Por que eles fazem isso? Não é só para formar atletas, porque eles não estão muito preocupados com isso, na verdade. Eles querem manter a Andrea na escola. Certo? Para que a Andrea depois Então, vai se fazer ela o gosta college. de um esporte, Vai motivar ela a ir para a escola. Tem Sim. muito de basquete, muito de futebol americano, muito de soccer, que chama aqui que é futebol. E é legal demais. Mas tem também músicas. Imagina, cara. De manhã você ter suas aulas, de tarde você aprender a tocar 5, 6 instrumentos e... É demais, né? Pô, demais. Na minha escola que eu trabalho tem um perfil música. Só que eles não fazem esse período, mas eles fazem de manhã antes da escola, a aula normal, depois de tarde, depois da escola. O molecada se amarra. O pessoal não sabe imagina o fazer que eu acho? gosta ainda. Poxa.
O que eu acho muito legal disso também é que a pessoa às vezes não fala muito bem a língua, né? Pode não falar tão bem o inglês e o francês, ou pode ser um pouco mais tímido nas aulas, um pouco mais inseguro. E aí o esporte ou a música são maneiras que elas podem se aproximar dos outros, né? Criar mais... Cria um vínculo, às vezes, com uma coisa que a pessoa gosta, né? Os dois alunos gostam da mesma coisa, né? Você interage. Compartilham, fazem amizade, né? Passam a interagir. Fica todo o grupo junto, sabe? Ajuda a se integrar, eu acho. Por exemplo, o grupo de música ou de futebol, você vai estar suas amigas ali dos 12 até os 16 anos. Aqueles amigos que vão ser ali, ó. Vão jogar torneios juntos, viajar, entendeu? É muito legal. O de música, tem no grupo na minha escola, tem um grupo de música a cada ano. Então, secundária 1, 12, 13, 14, 15, 16, até os 16, 17. No final, a banda tocando cada coisa absurda. O professor fica super orgulhoso. Ele pegou um grupo de alunos que se deram super bem e muito talentosos também, cara. Vou te mandar uns vídeos se depois você quiser ver. Quero ver. Muito legal. Manda, põe aqui na descrição. Bota a descrição aí. A Isa, né, quando ela veio morar aqui, a filha do Sé, ela estudou... Primeiro ela estudou e fazia handball, né, à tarde. Sim. E aí ela era muito boa no handball, daí ela já tinha os amigos, ia nos campeonatos e tal. E depois ela, mais velha um pouquinho, começou de música, né? Eram aulas de música, e aí tinha apresentação no final do ano. E nossa, como ela foi se soltando, né? Tinha os ensaios, e a apresentação era assim, num auditório, muito legal. Ajudou assim. demais, né? A estrutura é muito legal. A gente chorou quando ela começou a cantar, a gente não tinha ideia, assim, foi uma surpresa pra vocês? Foi surpresa? Foi uma surpresa. Que massa. Quando ela chegou, ela não cantava muito, assim, abertamente, né? Para as pessoas. Dela, nesse dia, a gente assistiu e foi emocionante. A gente né? falou, será que ela vai ter coragem de entrar no palco e cantar? E a gente sabia que ela cantava bem, que era afinada, né? Filha de peixinho. Filha de peixinho, não cai muito longe da árvore, né? Nada, ela já passou, ela já tá anos luz da minha frente. Já, Agora ela tá estudando música aqui. Sei. Ela é super boa. Tem que trazer ela aqui um dia. Tem. Por favor. Vou botar na descrição os links aí pra galera ver, porque é sensacional, muito talentosíssima. Talentosíssima. É legal, né? Como tem... Eu acho que é muito bom essa questão da educação, meio que focar ter essas oportunidades. Um menino que gosta de robótica, informática, música, artes, esporte. Os pais podem indicar, né, pra isso. Então, eu acho bacana demais. E você acha que o aluno aqui, ele tem mais interesse, assim, de... Cara... Porque, eu não sei, eu tive poucos amigos na escola, assim, que eram... Gosto de estudar. Não, que queriam fazer assim, eu gosto de educação física, levava a sério. Educação física. Muita gente fazia, sei lá, curtia. Eu já tava pensando no... Eu tava pensando em escola geral, Na escola geral? Não, eu tô pensando em educação física mesmo. Porque... Mas pode não sei, eu tinha a impressão de que muitos faziam educação física assim só pra cumprir. Gastar Na minha escola não a gente levava... adorava chegar quando era a hora da educação então, física. Mas levar a sério. Quer dizer, a gente, assim, fala por mim, né? Não sei, meu professor falava, não, vamos fazer aquecimento, não sei o quê. Eu sempre levei a sério essa parte. Falei, não, vamos fazer o... Tinha gente que não levava muito a sério. Eu levava a sério mesmo, porque eu achava que tem que fazer certo, né? Eu gosto de fazer... Se eu me disponho a estar ali, eu tô fazendo, certo? Mas essa educação você teve em casa, né? Acho que é legal isso também. Você respeitar a hierarquia do professor, independente do que ele propor, você vai seguir. Acho que varia muito. Acho que as gerações que estão vindo agora, são gerações mais ligadas a... Antigamente tinha um professor durão, né? Que você falava, professor, faz agora 10 abdominais, 10 push-ups, flexões, tudo mais. Hoje em dia, eu vejo, pelo menos aqui no Canadá, muito mais abordagem mais humana, sabe? De você criar o link com o aluno, certo? Você chegar na minha aula, terceira aula, não souber seu nome, cara, tu é errado, na minha opinião. Porque você vai ser meu aluno todo, então, vou te mandar pelo nome, tudo bom, César? Como é que tá? Como é que foi o meu dia hoje? Já cria um link. Você gosta de música? Pô, gosto de tal... Foi assim que eu fiz. Você faz um aluno, você é amigo do aluno, né? Vocês estão trabalhando junto ali. Não necessariamente amigo, mas você vai trabalhar junto. Então, você quer que ele faça o que você vai propor, então você tem que meio que oferecer também para ele, você tá ali, você respeita ele, você quer conhecer ele. Então, eu acho que é muito disso, entendeu? Às vezes o professor, não criticando ninguém, seu professor, ou talvez o seu que foi bom, que te motivou, mas é muito, muito particular, sabe? Sim. E até mesmo individual. Tem gente que não gosta de esporte de contato, sabe? As gerações também odeiam esporte de contato hoje porque querem invadir o seu espaço, ou te mostrar que você é frágil, ou se machucar. Muita ansiedade. Olha que coisa, uma história... Vou contar pra vocês. Foi isso, eu aprendi muito. Uma menina, 15 anos já, nesse grupo de música,
Mas a menina alta, assim, é líder da sala, a menina. E ela super desenvolvida pra falar, mas na hora do esporte ela sempre meio que se recuava. E aí botava o vôlei, certo? O vôlei, praticar o vôleizinho. Sim. Toque, manchete. Falei, o desafio de hoje é vocês trocarem em equipes 15 manchetes. Vão ter 10 minutos para praticar e depois eu vou passar para ver como é que vocês estão. Comunicação, o gesto técnico que eu ensinei, assim que a gente avalia, certo? A menina estressou de um jeito absurdo, estressou. Eu falei, vai, você consegue, meio que dando aquela motivada brasileira e um pouco de, né? É isso mesmo, faz parte, vamos lá. Ela começou a chorar e saiu da aula. Sentiu a Aí eu pressão falei, de alguma uma coisa. pressão mínima, numa coisa que não valia Que não era nada, aquilo, né? mas ela sentiu que, e não era esporte de contato nem nada, mas assim, né, como você falou, eu vi que eu talvez peguei pesado demais com ela, que os outros alunos falaram, não, professor, normal. Aí eu fui ver, aqui no Canadá, só recuando, vocês entenderem, tem um plano de intervenção para cada aluno. Então, o César, se o César teve um ataque de ansiedade na 5ª série, hoje o César, na primeiro ano, eu consigo acessar e ver que o César tem um problema de ansiedade, talvez, por uma psicóloga, enfim. Sim, que legal. Aí eu fui ver que a menina tinha um problema seríssimo de ansiedade. Quem nunca tinha visto, foi minha aluna durante 2 anos, e que realmente estourou com outras pressões que teve pela questão da música. Ia ter um show no mesmo dia, ela já estava nervosa, aí vai eu, põe impressão Tinha que tem mais coisa acontecendo, exato, né? Exato. Mas voltando à questão do gosto de educação física, vai muito. Você gosta de futebol, qualquer futebol botar, você vai curtir. Você gosta mais de música, mas quem sabe você gosta de badminton, ou você gosta de jogar um beisebol, que é um esporte diferente, que você se sentir mais no nível de todo mundo, sabe? Então, eu começo sempre assim, no nível que um esporte que quase ninguém nunca jogou. Eu jogo um soccer base, eu jogo um esporte que não tem nenhum cara ou menina super boa. Aí todo mundo fala, peraí, então legal. Todo mundo tá no mesmo nível, sabe? Então, eu acho que é a minha abordagem, sabe? Mas tem gente que não é assim, varia muito. Muito pessoal. E o basquete, que é a sua especialidade, como é que é aqui? Eu sei que em Toronto, né, eles têm um time bom, mas aqui no Quebec eles gostam também? Cara, aqui no Quebec, sim. Acho que isso é até uma matéria no La Presse, que é o jornal muito respeitáveis aqui, que é o esporte que mais cresceu no Quebec, certo? Não é o mais praticado, é o hockey o mais praticado, soccer, futebol vem depois, o basquete está em 3º lugar. Tanto pelas crianças e pelos adultos. A diferença, na verdade, é que o Toronto, né, por ter mais gente morando lá, é uma metrópole, e ter o Toronto Raptors na NBA, é muito mais público. Tentaram já trazer uma franquia para Montreal, só que não vai ter público, precisa de mais gente ainda. Mas você lembra quando teve a final, que foi todo mundo assistir lá no centro de Montreal? Você viu que loucura? Os Raptors. Foi, como você vê como o pessoal gosta, né? Você acredita que eu nunca vi um jogo de basquete ao vivo? vivo? Muito legal. Todo mundo fala que é demais, né? É demais. É um esporte muito dinâmico, né? É muito dinâmico, não tem aquela pausa. Não tem folga. Não tem, é todo orativo. Tem uma pausa quando tem um tempo técnico e tudo, mas o resto você viu, já gosta, né? Você gosta de futebol, então todo esporte vai. Você é suspeitíssimo. Eu fui assistir eu tinha uns amigos meus, ex-chefes, jogavam rugby, eu fui assistir o jogo. Eu acho meio violento, mas fui assistir. Hockey também a gente foi ver. Sim. Mas a hora que eles começam. A hora que eles começam a brigar, assim, eu não gosto muito. Não, é anti-esportivo isso, né? Eu sou super contra. O César gosta até de. Gosta. Ele gosta de mas eu acho, luta, né? Mas no meio do esporte, eu acho. Se não é o esporte, é a luta, né? Se é eles estão jogando, é diferente, né? Se é um MMA, Jiu-jitsu é muito famoso aqui, né? Tem um monte de brasileiro que ensina jiu-jitsu. Super. A Gracie Barra, tem várias academias mesmo, muitas mesmo. Até mesmo em cidades pequenas aqui tem. Porque tem o Georges St-Pierre, né? Que é um lutador famoso do MMA, que é daqui do Quebec. Georges St-Pierre, ele se aposentou. Hoje ele é ator, faz filme com Bruce Willis e tudo. Olha só. Ele fez um filme que ele é um cara que aparece só no começo, ele luta e morre no final, assim, sabe? Mas hoje ele é ator. Sem dar spoiler? Sem dar spoiler. Mas no comecinho é um cara... Quem foi que matou ele? Não lembro agora qual foi o filme, mas ele aparece, enfim. Legal. Mas ele é daqui do Quebec, mó orgulhoso, tatuado a flor de lis do Quebec no braço, no peito, acho que no peito, né? A tatuagem da flor de lis. Legal. Mas o esporte, querendo ou não, no Quebec é bem forte. O basquete crescendo, né? Tem muito obstáculo ainda, mas é um esporte em ascensão, sem dúvida. O futebol caiu muito. Só fazer um parênteses aqui importante, quem gosta de... O esporte, os caras trouxeram Didier Drogba. Sabe quem é o Drogba? O Didier Drogba é se eu não me engano, ele é da Costa do Marfim, jogou a seleção da Costa do Marfim, foi campeão europeu pelo Chelsea e estava no final de carreira e caiu aqui, jogou um ano aqui. Então, assim, chegou a trazer um jogador de altíssimo nível e agora vai jogar no time daqui de Montreal, desculpa, no Impact de Montreal, que mudou de nome agora, chama CF Montreal, CF Impact, sei lá. Eu acompanhava futebol no Brasil, né? Porque eu jogava e meu pai era palmeirense, a gente ficava meio fanático lá. Mas também eu
Jogava futebol em 90. Eu joguei no Rivelino, sabia? Na escolinha do Rivelino, lá em São Paulo. Que legal. Você me falou, lembra disso? Era corintiano, mas... Ele é corintiano, mas tudo bem. Não tinha o ídolo do Palmeiras pra falar. Ele era bravo, ele falava, vai, não, a gente não podia parar no campo, correndo e vai. Esses caras não bem querem serviço, não. E aí depois, em 94, o Palmeiras estava ganhando tudo, né? 94 era Alex, e né? E aí depois... daí do depois... Parmalat. Era da Parmalat, né? Alex, eu lembro. Eu que não sou do futebol, lembro. Tinha o Edmundo, o Animal, Evair. Evair, mano. Evair Strack. Mas daí depois eu fui começando a achar que era marmelada, me decepcionei um pouco. Aí depois vim pra cá. Aí aqui a gente vê mais jogo do Brasil, assim. Eu não sou de acompanhar campeonato europeu. Mas eu tenho uns amigos que acompanham, assim. Tem muito estrangeiro que gosta, né? Quando a gente chegou, também, né? A primeira Copa do Mundo foi aquela lá. Foi muito legal a Copa. Mas... Você chegou em 2012? Não, chegaram quando aqui? Em 2000? A gente chegou em 2013. 13. Então vocês pegaram a Copa de 14. A gente pegou uma antes. Vocês assistiram de 10 também? 2010? A do 7x1. Eu tava aqui... 7x1 foi agora, 7x1 foi 14. 7x1 eu lembro, eu tava fazendo um curso lá. Todo mundo, uma expectativa, os jogos, tudo. Você tava com a camisa do Brasil? Tava com a camisa? Eu tava com a camisa, amigão. Eu tava com a camisa. E você botava a casa? A gente tava assistindo fora, né? Não, a gente foi assistir na casa de uns amigos. Muita sorte Aí quando tava, acho que... 5x0. Por aí a Andréia já desistiu. Eu falei, não, vou esperar, vou tentar. Eu tentei até o final, mas não tava dando. Corajoso, cara, corajoso. Foi tenso. 7x1 é traumatizante. Mas, mudando um pouco de assunto, você acha que tem mais respeito ao professor aqui, comparado com o Brasil? Com certeza. Assim, seja na área do aluno, seja na área da direção com você, sabe? Você tem um sindicato muito forte. Mesmo sendo imigrante, o respeito é igual. Sim. Como eu falei, acho que vai muito sem passar pano, que não existe, claro, xenofobia, existe, claro, racismo, mas sem passar pano para isso, outro papo, mas no geral, como você se apresenta para os alunos, eles te respeitam. Apesar de você mostrar que você é rígido, ao mesmo tempo flexível para respeitar ele e entender algumas questões, eu acho que acontece. Quando o aluno realmente te falta respeito, independente de onde você vem, com a sua cor, eu acho que... Eu fiquei pensando pela língua, assim, de repente, se tem uma dificuldade de falar alguma coisa ou entender um aluno. Aconteceu alguma coisa parecida com você ou não? Tem uma história engraçada pra contar, porque no começo, né? No começo você chega com sotaque, já tem um sotaque ainda, né? Forte. Então, o sotaque é mais forte no começo, então vai como você quer lidar com isso. Eu lidava na maneira da comédia, certo? Então, eu preparava meus discursos durante a aula e tinha momentos que dava uma bloqueada. Uma palavra aqui, eu buscava outra palavra, me corrigiam, mas me corrigiam brincando. Então, eu falei, gente, não boa, cheguei no Brasil tem pouco tempo, tô aqui pra ajustar, sabe? Então, um discurso bem humilde. Mas tem gente que não gosta, né? Tem gente que... Tinha um amigo meu albanês que o cara corrigia ele, me xingava. Quem é você que pensa em me xingar? Então, pra me corrigir, você acha que você fala francês? Eu falo francês, tô aqui não sei quantos anos. Então, cara, então vai do jeito, né? Então, assim... Depende de cada um. Né? Depende de cada um. Eu sou super tranquilo até hoje. Às vezes até demais, sabe? Aluno, não é assim que fala, professor, é assim. Eu falei, então, mas seu francês agora é super fluente, não, né? agora não, lógico. Pra passar na prova, pra virar professor, tem que passar. Tem que ter um francês a gramatical pesada. Não é impossível, tem muita gente que passa aí. Mas até os canadenses, às vezes, eles perdem na prova, né? Não conseguem passar porque são questões específicas da gramática. Tem provérbios daqui, tem sufixos, enfim. Tem que se identificar o que significa. Então, você tem que estudar uns bons 6 meses. Na faculdade, eles preparam os alunos para passar na prova. Olha que loucura. Nossa. É que nem se vai estudar português, estudando, sei lá, engenharia para passar na prova quando virar engenheiro. Tipo, tem uma parte gramatical. Você tem que fazer o curso para depois passar no... Exato, velho. É doideira. E tem que também inglês também ou não? Não, só francês. Porque aqui no Quebec, no Brasil, você passa um concurso, né? Professor da cidade de São Paulo, a prefeitura, você passa um curso da prefeitura, do estado de São Paulo. Não é assim, certo? Aqui, você se candidata na comissão escolar, school board, ou comissão escolar. Então, eu vou lá, a comissão escolar que eu trabalho é no oeste da ilha, certo? Marguerite Bourgeois. Uma região. Por regiões, exato. Em Montreal tem 2 grandes, uma no leste, que nem você falou do Saint Laurent, outra do oeste. A do leste, todas são francófonas, tem anglófonas também, mas são bem pequenininhas, são pouquíssimas escolas. E essa da que eu tô, a oeste, você põe seu currículo lá, fala professor de educação física, aí no começo você vai fazendo contratos, né? Você substitui o professor doente aqui 2 semanas, você pega um mês, férias, né? pega umas férias. A Maria
pega mais muito professor doente aqui, cara. Muito, muito. Ah, é? Essa é uma realidade que... Do inverno, assim, né? Muita Não, gripe? Porque não vieram do Brasil. A gente veio do Brasil tá calejado, né, cara? Tipo, pô, já tem arma e pouco material e aquela condição horrível de trabalho. Você faz muito por vocação no Brasil, infelizmente. Talvez eu esteja também que... Mas no Brasil você tem que amar muito, muito mais do que aqui. Aqui o salário é muito bom, tem ótimas condições. Pô, eu tô de férias aqui, tem 8 semanas. Vou ter que trabalhar hoje. Uhum. Desde julho e agosto em casa, fazendo as coisas de casa, mas não estava trabalhando. Férias escolar. Então... Aqui, professor meio que tem um burnout, né? O famoso burnout, sim, por causa das condições. Professora de francês tem que corrigir 120 textos toda semana, e direção que pede isso, pede aquilo, e problema com o pai de aluno por uma questão que expulsou. Então, às vezes, a preparação, eu acho que, né, dos alunos, estudantes universitários para entrar no mercado de trabalho, às vezes é deficitária. Eu julgo deficitária. Eles fazem muitos estágios antes de entrar, diferente do Brasil. No Brasil a gente faz alguns estágios e já entra. Aqui eles fazem 5 ou 6, que tem que assumir turmas, é bem interessante, mas chega na hora desiste. 25% dos professores formados, que passaram 4 anos na faculdade, passou os estágios, começam a trabalhar, 25% desiste? Nos primeiros 3 anos desistem. Caramba! E outros 15% depois desistem depois de 5 anos. Porque assim, no começo é duro, sabe? Como eu falei, você substitui, você não escolhe, eu quero trabalhar na escola aqui do lado, ele vai te legal. mandar no que tiver precisando, né? E onde está precisando, geralmente, onde está pegando, certo? Sim. E onde está, não está legal. Então você sempre cai no fogo. Aí vai do professor de se adaptar, da equipe da escola te ajudar, te apoiar para você poder lidar com essas dificuldades. Mas é... É que também, será que tem um lado assim que no Brasil, você tem um emprego, você valoriza ter esse emprego, né? Você tem medo de perder, né? E aqui acho que é um pouco mais fácil você trocar, você pode ir trabalhar no Walmart, o salário mínimo sobrevive, é bom, você sobrevive. Né? Sobrevive, daí a pessoa fala, talvez não vale a pena, né, o estresse. É muita responsabilidade educar, né? Muito. E tem muito apoio para você recomeçar também, né? Você pode, não quero ser um professor, vou ser nutricionista. Então eu vou lá, pego um empréstimo do governo, o governo vai pagar a minha faculdade, depois eu pago ele de volta sem juros. Tem isso aqui no Quebec. Eu sabia disso. Tem. Amigo meu que... Quando eu vim em intercâmbio, eu morava com um cara que se formou em música. Super bom, cara. Eu tocava violino. Muito bom. Jonathan Ull, nunca esqueço o nome dele. Ele veio na região, então o sotaque dele era diferente, enfim. E ele cansou de música, trabalhava como garçom, fazia mais dinheiro como garçom do que como músico, nos espetáculos, dando aula. Cansou de fazer medicina. Passou em medicina na McGill. Conseguiu entrar, porque ele é muito inteligente. Passou em medicina na McGill, entrou com as notas. E aí, como é que eu vou pagar a medicina na McGill? É caro. Pediu um empréstimo pro governo, o governo foi lá e depositou $400 mil na conta dele. Aí, João, 400 mil, é assim que funciona, ele mostrou. 400 mil para você ficar 4 anos estudando, a partir do 4º ano você vai poder voltar a trabalhar, enfim, fazendo residência. Mas aí você tem que ter umas notas boas, acho, né? Não, para esse empréstimo não. Não? É condição financeira. Não, mas você está devendo, né? Se você não fez... Tudo bem, mas eu pensei que poderia cortar se você não mantivesse um... Não é um apoio, não é uma bolsa que você tem que reembolsar, certo? É um empréstimo. Desculpa, talvez eu falei. Sim. É um empréstimo, mas no Brasil meu irmão fez a particular e volta com juros. Acho que é o FIES, pode ser? FIES? Eu não lembro. Eu não sei. E meu irmão fez uma que ele teve que reembolsar e ficou 5, 6 anos pagando. Esse meu amigo também vai pagar. Só que quando ele vai ser médico, ele vai pagar rapidinho. No primeiro mês ele paga. Ele paga, meu. Pelo salário ele faz uma coisinha. Mas assim, aqui tem muito, então, pro quebecois, pro canadense que tá aqui, que sabe que o sistema... não tô gostando disso, eu vou e mudo. Não tô gostando, eu vou e mudo. Tem muitas opções. Então bom isso mesmo, porque daí a pessoa faz por vocação, né? Exatamente. E é legal também, né? Porque também no Brasil você acaba infeliz ali preso no escritório, fazendo um trabalhozinho de merda, mas tem que pagar 2 filhos para criar, a conta, a casa que comprou tá apertada, então você não tem o que fazer. Aqui, querendo ou não, o pessoal muda muito. E como é que foi chegar aqui? Você veio sozinho, então? Vim sozinho. Você chegou e... Fazer amizade acho que é fácil, né, pra você. Mas como é que foi deixar a família e como é que foi o começo aqui? Pessoalmente, né, eu vim do final pro começo, né? Eu já tinha vindo intercâmbio. Então eu já conheci algumas pessoas, inclusive um trabalho. Eu cheguei na quinta, segunda eu estava trabalhando. Porque eu já tinha ativado meus contatos e aí consegui trabalhar numa ONG que trabalha com escola. Então já entrei numa escola, lá em La Salle, onde eu tenho contatos até hoje, trabalhando como coordenador esportivo. Foi muito legal, sabe? Porque eu não tinha licença para ser professor ainda, então eu vou aprender. Então eu ficava perto dos professores, via as aulas, conhecia o diretor, tinha ótimas relações. E aí, quando validou, depois de 1 ano e meio, 2, validou meu diploma, passei na prova, a escola já falou, você tá com o diploma já?
professora ali vai tirar com G a licença maternidade, assume a turma dela. Caramba. Educação física? Não, professor de ciências. E aí? Eu falei, que é isso, ciência? Não, mas é uma turma que é muito tranquilo. disléxico, são só 10 alunos, você segue o programa lá, o professor vai te ajudar. Eu falei, então bora. O primeiro trabalho que eu fiz foi fora da Que área. legal. Foi doido. Mas, na verdade, essa pergunta foi outra, né? Não, mas é interessante. Depois eu pergunto porque eu fiz esse contrato, só que aí a adaptação, na verdade, eu tinha os amigos que eu tinha feito antes de vir. E como eu sou de Salvador, eu fui para a Unicamp, então eu já tinha acostumado a sair de casa, né? Então eu estava já meio que acostumado a me adaptar. Então, Você já tava fora, né? Exato. E em Salvador, o Léo Orleans, que é meu amigo de Salvador, estava aqui já, então já era amigo que a gente podia conversar. O Pedro, pessoas que eu conheci em Salvador, que migraram antes de mim. E quando eu cheguei, então, ó, Já estavam aqui. Já tem um uma suporte. redezinho, né? Sim. Lógico que eu não via ele todo dia, nem uma vez por mês. Não, mas trocando você ideia. sabe que ele tá por aí, né? Exato. Já é uma pessoa que você pode, e aí, tá fazendo o quê? Vamos assistir um jogo, fazer uma coisinha. E a família apoiou. Ah, lógico, minha mãe e meu pai, nota E mil. agora assim. seu irmão tá aqui, né? Meu irmão Você tá trouxe aqui seu irmão. agora, tá seu irmão, que quem sabe vai ser o futuro convidado ou não, né? Porque a história dele foi, ele veio, a história dele eu contei pra você, André, aquele dia lá, você foi em casa. Mas não vai Você contar, sabe não a vai história? dar spoiler. Não Não deixa pode dar ele contar. spoiler? Não, deixa aí. Deixa Vamos deixar deixar no para ar. os próximos episódios. Os próximos A gente traz episódios ele. aí, é surpresa. Não, mas muita gente, acho que é legal também, quando você vem, você tem amizade, você conhece muita gente de histórias totalmente, né? A gente veio planejado, César veio junto, tem gente que veio que ficou e... Por isso que a gente resolveu montar, né, um podcast para conhecer a história. Cada um tem uma história diferente e é legal de Contar todo os mundo. caminhos. É curioso, né? Você saber como que chegou até aqui. Legal. Por que o Canadá, né? Sim. Interessante. E vai ser legal ver, vou seguir lá, porque, cara, é muito legal você ouvir histórias, pessoas contarem experiências de vida, né, aqui. Tem gente Pessoal que passou coisas tem totalmente interesse em diferentes. vir pra cá, tudo conhecer é legal, né? Ajuda a Quando preparar. a gente veio não tinha tanto. Tinha blog, né? Tinha Eu bastante lia blog. todos os blogs. Eu tinha um blog. Você viu que tem um monte de passarinho aqui no cenário? Ah, Eu tinha um blog que era o Frozen Bird, que eu escrevia nessa época aí, Ok. de 2009, que foi quando eu comecei a pensar em emigrar, porque eu estudei em Vancouver 2007, 2008. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu não conseguia me adaptar mais. Não Falei, dá. meu Deus, quero voltar pra lá, meu lugar. E aí eu comecei o blog. E aí eu fui estudando, eu vim estudar francês aqui, daí fui escrevendo no blog. E eu lia tudo que saía. Todos os blogs ela Eu tinha participava. Nossa, Pode eu era crer. tão curiosa, eu queria saber qualquer coisa, assim. Me conta como que é Então, a rua, a casa, o frio, tudo. Pra quem tá vindo de lá, a gente tá pra muito quem tá faminto, né? Eu também sentia muito... Tinha na época meu Orkut, tinha uma comunidade no Orkut No lá. Orkut, E, cara, tava lá também. nossa. Maura me ajuda, né? Maura Me ajuda, que é a mulher da embaixada, doideira isso aí, né? Não, mas tem um cara baiano que é Igor, que o cara fazia umas coisas Pois eu muito fiz legais. o meu dossiê baseado no do Igor, Ah, que ele foi? postou no blog dele. O Quebec, uma coisa que Meu esse cara, Deus do ele era muito... Cara, uma pessoa normal se prepara a ler e tá pronto, mas ele fazia Pesquisa completa. pesquisa até o mais fundo que ele Conhecia. podia encontrar. Era Demais o sensacional. blog dele. Mas é legal vocês A gente tem que trazer o Igor também. tem que trazer o Igor, sem spoiler, mas a iniciativa de vocês é bacana demais. Então, aí a gente pensou que agora tem bastante podcast, né? A gente falou, poxa, é uma oportunidade da gente trazer os amigos aqui e contar um pouquinho pra quem tá no Brasil também, né? Pra quem quiser vir pra cá. Verdade. Ouvir histórias e entender como é que é. Sim. E estou à disposição aí, se quiser perguntar mais coisas e até Foi deixar na muito descrição meu e-mail, enfim, para quem quiser mandar mensagem. Sou professor também, penso em migrar. Mostro, legal isso. Vamos colocar. Vamos colocar no independente link da do matéria vídeo. e tudo, porque é difícil. O Brasil hoje vive uma situação muito complicada, né? Politicamente, economicamente, a Sim. pandemia piorou ainda mais. E aí muita gente quer sair. Eu acho que é super válido você buscar uma coisa melhor para você e sua família. Então, o Canadá, sem dúvida, é uma excelente É opção. o que eu falei no outro episódio, né? Se a pessoa tiver decidida a vir e ela fizer todo o processo certinho, vai dar certo, né? Ah, vai. Não vejo como dar errado, né? Se der errado um caminho, tenta outro, né? Exato, Tem muito suporte, são muitos né? suportes, muito caminho, né? É difícil, eu não conheço ninguém que não conseguiu ficar. Sim, se Sinceramente. não ficou é porque não gostou, ou não, É. não era pra ele, Ou né? teve algum outro projeto de vida que né, mudou, mas não por Mas não dar certo. dessas pessoas todas são entrevistar, sem dúvida, todos têm a mesma qualidade, mesmo jeito que é adaptabilidade, né? Não Sim. pode chegar aqui achando que vai ter a vida do Brasil, sei lá.
em termos de qualidade de vida, de restaurante, era o que quer. Talvez até possa no começo, Sim. enfim, depende da como vai ser, mas você tem que estar proposta é pronto. diferente, né? A proposta é totalmente diferente. A sociedade é diferente também, em termos de valores, né? O jeitinho brasileiro, que é um jeito, eu acho, chato de você meio que corromper e fazer. Eu acho que aqui não existe. Você tem que deixar isso lá quando você entrar no avião, porque é importante você se adaptar aqui e realmente, né, querer o melhor para você, né? E é o que a gente vê, né? O brasileiro que tá aqui, todo mundo faz tudo certinho, tudo, né? Sério, né? Segue uma linha certa, né? Essa linha boa. Verdade. Eu lembro quando eu tava, logo que eu cheguei, assim, eu ia numas reuniões sobre imigração e eu pensava assim, será que trazer muito imigrante não vai acabar, não queria usar a palavra corrompendo, mas mudando assim, a cultura daqui? E aí quem estudava lá sobre isso, né, sobre imigração, falava assim, não é por aí. A pessoa chega, a gente entende, ela traz muito da cultura dela e algumas coisas precisam ser adaptadas, né? Mas isso acontece, inevitavelmente, a pessoa se insere na cultura mais e mais. E aí, eu não sei, acho que facilita muito a convivência, assim, né? A gente acha legal, acha diferente, então a gente tem que vir e tentar trazer o que é bacana da nossa cultura e aproveitar o que é bacana da cultura daqui, né? Exato, que a gente traz sempre uma mistura legal. Nosso passaporte querendo ou não, é bem como é que chama? Tem muito valor, né? O brasileiro é muito bem recebido, pelo menos eu fui em todo lugar que eu fui. Hoje um pouco menos. mas como você falou, traz o bom e pega o bom daqui e faz isso, né? Porque eu acho que o brasileiro tem isso do jeitinho, né? Que tem um lado negativo que você pode tentar dar uma desperta, mas tem também a curiosidade, a adaptabilidade. Não deu desse jeito, vamos tentar desse outro. A gente tem a cabeça aberta, né? Pra pensar, não, tudo bem, esse aqui não foi, vamos tentar aqui, vamos tentar assim. E eu acho que isso ajuda, assim, no trabalho. Assim, eu vejo que às vezes também eles são muito certinhos e eles não conseguem pensar que dá pra fazer diferente, assim. Certo. E os brasileiros sem corromper, né? Sem corromper, pensar de uma forma pensar fora da caixa, né? Aquela coisa, isso é importante. E a gente não tem muito tempo ruim com as coisas. Se precisar fazer uma coisa, a gente vamos resolver, né? Vamos fazer, vamos trabalhar, né? Então, vamos mudar a definição do jeitinho brasileiro para o jeitinho brasileiro ser o jeitinho da perseverança, de se adaptar. Como você falou, como a gente vem de fora, a gente tem outra visão, a gente né? tem que mostrar a parte boa do Brasil, né? Exatamente. Isso na escola é engraçado que você falar de educação de novo, né? Porque na escola, como eu falei, sou o professor único imigrante. O resto são todos canadenses. Pais e mães canadenses, cresceram aqui, estudando aqui. Então, quando eu chego propondo uma coisa, um torneio de multiesporte, enfim, mas não vai dar certo, enfim. Na escola que eu trabalhei em La Salle, por exemplo, esse desafio que eu expliquei, correr de Quebec a Montreal, eu estava como coordenador, lembra? Que eu cheguei, não tinha... E aí, oferecendo os professores, eram 7 professores. Os 7 falaram, não vai dar certo. Quem é que vai se interessar em correr, revezamento, Quebec, Montreal? Ninguém quer coordenador esportivo, o cara da escola. Não, muito trabalho, blá, blá. Rogério, que chegou agora, tá motivado, bora. Vamos Conseguiu entendeu? E aí chama a professora, você começa a buscar aliados, você conhece os alunos, você começa a focar os alunos. Aí esse cara, quando foi um sucesso, no final, duas semanas, os professores de educação física entraram, né? No projeto para ajudar, então foi muito Vai ver da próxima vez se eles não vão falar assim, será que não é legal a gente fazer também? Tá louco, não, isso foi doido, isso foi muito bacana. Pra mim, eu nem fiquei muito, isso não. Não, mas é gostoso também você falar, pô, eu tomei à frente, exato, fiz. Exato, e os caras valorizaram. No Sim. final, tinha um gala esportivo lá, o Rogério que veio Liderança, e liderou, né? e fez, a gente não pensava que não ia dar certo, deu super certo, foi um sucesso. Lógico, com o apoio da direção, né? Você não faz nada se não tiver seu chefe dizendo pode fazer, né? Pode ir. Então a gente foi... mas é acreditar, né? Acho que tem que acreditar nos sonhos de seguir. Eu não tinha um sonho de vir para o Canadá com 15, 16. Meu sonho surgiu, como eu expliquei, depois do intercâmbio que eu fiz e eu vi que a situação aqui, na minha área, pessoalmente, para minha família no futuro seria boa. E hoje eu não saio daqui por nada. Não saio por nada. Acho que não vejo lugar melhor no mundo. Sem puxar sardinha. Talvez tenha, né? Não, mas é só não procurar. É só não procurar, tá bom, né? Mas a qualidade de vida que a gente tem, sabe? Enfim, eu acho que pela qualidade de vida, segurança, oportunidades, enfim. E pra nossa família também, né? Poder trazê-los mais depois pra ficar aqui, enfim. Saber que tá todo mundo... Você tá aqui, tá todo mundo em casa seguro e... Exato. Vacinado, tranquilo. Vacinadinho, aquela coisa. Sem briga. É isso? É isso, acho que
Muito legal, cara. Foi muito legal essa conversa. Obrigado Um monte de pela assunto. Obrigado por deixar o Rafinha lá em casa sozinho, tadinho. Ah, tranquilo. Sozinho, Não, não, lá, tá lá, lá, ligado. lá. Não, mas obrigado a você. Mas essa hora é a hora que ele tá esperando você pra brincar, não é? Não, porque é isso. Agora, Essa tarde, tá essa tarde. hora eu nem sei que horas Já são, mas foi, deve ser né? umas 10, mas... Ele quer não. fingir que tá cedo. Ah, Aí tá a gente já fingindo. Finge que tá- tá todo mundo com carinha de sono, né? É, não, tipo, o dia foi logo, não dormi essa noite. Começou hoje ainda, né? Nossa, Vai começou. acostumar de novo agora? Não, vai ser Demora em uma casa semaninha agora. pra voltar. Ó. Não, mas obrigado pelo convite, vocês, pela iniciativa, achei Obrigado sensacional. por topar e Não, conversar com a gente, prazer. contar Quando, um pouquinho. quando vocês contaram que você me contou que você ia fazer, você já sabe, você já é fã da coisa, pô. Vai ser um sucesso, sem dúvida, vai ser um sucesso. E aí... Depois tem que voltar pra contar mais coisas, que não dá pra falar de tudo, né? Tem Não, muito não, assunto de... Prazer. Tem muito assunto. Vou mas- tentar trazer o meu primo. Traga Vamos seu ver se eu primo. consigo O trazer Léo? ele. Traga, É traga. difícil, É é de difícil. baixo. Ele é Não vem não, difícil. não vem não. Eu vou deixar, vamos Não deixar vem rolar, não, vamos não vem deixar Você rolar uns aqui, ó, episódios, ele quem vem. sabe? Não, se viu nós dois, tipo, fica na resenha. Tipo, faz um depois, papo de... vou fazer, depois é, a gente traz mais gente. Fazer com 2 pessoas. Vamos Fala de mostrar novela, esse- fala de novela que Fala ele de vem. novela. Noveleiro. Ele é noveleiro. Ele é noveleiro. Não, seu primo é noveleiro. Não, mas tem muita gente bacana. A gente conversou já sobre isso. Uma pessoa que viu, que formou em medicina no Brasil e se adaptar aqui, eu acho massa. Um engenheiro que seguiu, estudou 5, 6 anos, eu acho massa, entendeu? Sim. É legal você entrevistar essas pessoas e as pessoas ouvirem, né? Falar, então é possível fazer, né? Então, gente, Áreas que fez isso. diferentes, experiências diferentes. Exato. Né? E que Legal. todo mundo conseguiu, né? Sim. Todo mundo conseguiu, Sim. que nem vocês, que nem, enfim. E a gente tá ralando, né? Não Sempre. tá nada dado, sempre ralando. Olha o Pixel A aí. Pixel falando, Pixel tá na hora. falou, já Tá na deu, hora? já. Encerrou? Já deu, já. Encerrou, mas obrigado pelo convite. Obrigado, Rogério. Ótimo. Valeu. Até. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Até a tchau. próxima.